Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Estamos de volta, eu sou o evangelista Jimmy Swaggart e esse é o Estudo na Palavra. É bom ter o Lauren Lawson, o David Borg, o Dr. Don Paul Gray, o John Rosenstern e o Dave Smith conosco. Quero perguntar algo para vocês, senhores. Quando o programa anterior acabou, perguntamos se vocês concordam que Daniel estava se arrependendo por Judá. O que vocês acham? Sim, é o que a Bíblia diz. E ele se inclui nessa oração, mas estava se arrependendo e o Espírito Santo permitiu. Agora, olha, como é que Deus aceita esse arrependimento por uma outra pessoa ou em favor de outra pessoa que não está se arrependendo? Irmão Swaggart, nós temos que distinguir entre a nação e o indivíduo. Daniel foi chamado como um profeta para a nação de Israel. A sua profecia é para Israel como nação. Ele não está lidando com os indivíduos, apesar que o grupo de indivíduos é quem faz a nação de Israel. Mas ele está se referindo à restauração da nação de Israel. Eu sei que Ezequiel diz que os filhos não receberão as culpas dos pais. Mas o princípio é o mesmo. Ezequiel diz que nós não podemos oferecer sacrifícios para outra pessoa e para a salvação delas. Orando por Judá, que é o que ele deveria ter feito, e não quero dizer que é exatamente a mesma coisa. Sim. Existe uma certa diferença. Não seria similar à intercessão de Moisés? Eu ia falar isso, como Moisés se sentiu diante das pessoas e ele falou ao Senhor: me leve para fora também, eu estou parafraseando. Me leve ao invés de levá-las, é o meu nome que está em jogo. Então há um chamado ao arrependimento da nação. E eu acho que nós, durante a intercessão, e eu acho que David já se encontrou neste lugar, nós, quando o Espírito Santo se move sobre mim, orando pelo arrependimento da nação, mas no que diz respeito a, enquanto eu oro no Senhor por outra pessoa e ela pessoalmente não se arrepende, isso não é possível porque o próprio indivíduo tem que se voltar para Deus e pedir perdão para receber a salvação. Caso contrário, seria aquilo que os católicos fazem, o sistema deles, no que diz respeito a salvar outros. Sim, isso não dá certo. Funciona. Isso é o que eles fazem. Os católicos? Sim. É verdade. Então, a diferença que eu vejo aqui é que para que haja o arrependimento e a restauração da nação, e nós sim devemos orar por isso, para que Deus possa trazer a convicção no seu espírito, para trazer todas as circunstâncias pelo qual nós podemos ajudá-los nisso e trazê-los para arrependimento, para que os indivíduos possam ser salvos, e nos Estados Unidos para que isso aconteça também. Mas para falar a verdade, a pessoa ou até a nação como um todo, tem que arrepender por si mesmo. Eu não posso arrepender por outra pessoa. Daniel se colocou nessa oração também. Nós pecamos. Sim. E por aí vai. Mas olha, eu acho que existe um elemento aí que o que você falou está certo. É para uma nação e isso é diferente de uma pessoa. Você acha, irmão Swaggart, que a posição do indivíduo, nesse caso Daniel, podemos falar também do Moisés, no que diz respeito ao arrependimento da nação, isso tem algo a ver com isso? Em outras palavras, a posição de liderança que eles estão recebendo, esta função de se arrepender pela nação, sabe o que eu estou querendo dizer? Você está falando de pregadores? Bem, eu estou querendo dizer que a posição deles, por causa da posição de liderança deles, eles estão se colocando numa posição de estar na brecha por aquela nação, pelo arrependimento da nação. O que aconteceria se o povo de Deus, por toda a nação, e isso é para toda a nação no mundo, se encontrasse em um lugar para se arrepender pela nação? Certo. Jó fala sobre clamar a Deus entre os portões e o altar. Verdade. Nós podemos ver o exemplo em Josafá, em 2 Crônicas, onde ele junta as pessoas e eles oram juntos, eles profetizam e Deus fala: tomem suas posições, permaneçam firmes e vocês não precisarão lutar nessa batalha. E Deus
vem e destrói todos os exércitos inimigos e eles vêm e recolhem os espólios. Então há algo sobre o arrependimento da nação, irmão Swagger. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Penso que se nós voltarmos inteiramente, você citou as famílias e as igrejas denominacionais, se elas se unirem em unidade em Cristo como base e orarem juntas e crer em Deus, essa é a nossa responsabilidade. Isto faz com que o inimigo perca força. Quando nós assumimos essa autoridade sobre a autoridade dos inimigos nos lugares altos, mas nós não fazemos isso. Nós estamos lutando para que o inimigo não nos destrua. Isto é o que a igreja está fazendo. Nós não estamos sendo a resposta contra as trevas. Olha só, mesmo uma pessoa buscando muito a Deus pode afetar sim, eu creio de nisso. maneira tremenda. Eu acho que o David fez um bom comentário aqui sobre a influência desta oração. Será que Deus honra a oração de Daniel? Uma pergunta mais do que do irmão Abraão, que não é uma oração, e eu quero... De acordo com os tempos em que isso aconteceu, A liderança de Israel estava ao redor de Daniel. Será que não? claro que sim. Pelo menos na liderança espiritual. Então, a liderança espiritual, como Deus a vê, trazendo arrependimento para a igreja, faria uma grande diferença. Mas, ainda assim, todos nós devemos. Você está dizendo que não é qualquer pessoa fazendo algo assim. Sabemos que Daniel foi chamado por Deus para fazer o que ele fez. E sabemos que o Espírito Santo se moveu sobre a vida dele para que ele orasse como orou. E nos perguntamos se nos encontrássemos no centro familiar de adoração e começássemos a orar por essa nação. Acho que ajudaria e fortaleceria. Eu concordo. A diferença que faria no total, eu não sei. Mas, de novo, é parte da rendição. Eu quero dizer no sentido da qualidade da pessoa, e eu quero ser cuidadoso com isso. Mas Deus falou com Moisés como um amigo. Ele testifica isso sobre ele mesmo. Ele não falou com outros da mesma forma. Não, quem está orando tem muita influência. É este o argumento. Todos deveriam estar orando. Mas, de novo, se há uma liderança espiritual, será que eles não deveriam realmente... Será que eles estão sendo mais influentes? Eles deveriam estar liderando. Quando um pastor está orando pela sua congregação, Deus está o ouvindo. Com certeza. Nós não podemos salvar as almas deles, mas podemos orar por todo tipo de coisas que as pessoas precisam. Verdade. Nós nos preocupamos com eles. Moisés intercedeu por Israel. Deixa eu os destruir e começar uma nova família através de você. E Moisés falou não. E ele permaneceu na brecha lá. Moisés disse para ele: os ímpios vão dizer que você os trouxe para cá para matá-los no deserto. Sim. Por aí vai. Olha, um argumento muito forte, hein? Nós temos José, na verdade, Moisés, agindo como um advogado. E ele se saiu muito bem. Sim. Moisés tinha algum tipo de autoridade com Deus. Isso ele tinha. Para ser capaz de fazer isto, é poderoso para você conseguir mudar a mentalidade de Deus dessa forma. Olha, não é tanto que ele mudou de ideia, mas mudou a direção. Ou a sua direção. Muito bem, vamos ler então as escrituras Versículo aqui. 14, Senhor. Sim. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. A ideia é que o que o Senhor fez era a coisa certa a se fazer, e a justiça dele vem julgando o pecado que se nega a se arrepender. Não podemos chamar Deus de injusto, porque ele permite que um ímpio chamado Nabucodonosor venha e leve Jerusalém, ou acabe com Jerusalém e com Judá. E
Ele é justo no que ele Certo. faz, em tudo que ele faz. E devemos concluir isso. Quem era o profeta que reclamou a Deus sobre permitir? Quem Sim. era o profeta? Abacuque. Ele não podia entender a maldade Isso. que pessoas mais malvadas pudessem vir e tomar o lugar deles. Ele não entendia. Será que é certo Deus? Então Deus viu o mal do seu povo. Tinha chegado a um ponto onde, e de novo, em oração nós imploramos pela nossa nação. Então leia o versículo 9. Sim, O perdão. versículo 9. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. A misericórdia sempre será demonstrada e o perdão sempre será concedido se a pessoa se humilhar diante de Deus e se arrepender do que fez. Eu fiquei muito feliz de ver Daniel colocando isso aqui, que a misericórdia e o perdão do Senhor estão disponíveis. Sim. Ele é um Deus pronto para perdoar, para Glória a demonstrar Deus. misericórdia. E louvamos a Deus por isso, pois nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse Certo. pela graça e a misericórdia de Deus. Ele é rápido para Sim. perdoar. Eu amo Aleluia. isso. Glória a Deus. Sim, Glória a aleluia. Deus. Fico feliz porque esse profeta do Antigo Testamento lançou misericórdia e perdão ali. Amém. Talvez nós podemos esperar algo disso para a América, Senhores, para nós e orar. esse país ainda tem qualidades. Sim, Qualidades você fenomenais. está certo. Sim, nós Ainda temos. é uma grande nação. É uma grande nação. E, senhores, a misericórdia de Deus pode ser estendida para uma pessoa ou por uma nação em que Podemos medida? dizer que na mesma medida que eles se arrependem, na mesma medida que eles se arrependem, Na medida que eles são sinceros em seus corações e se arrependem dos certo? pecados. Reconhecer os pecados e se afastar deles. É isso que Deus exige no Ele arrependimento. falou para Abraão que ele daria 400 anos para os seus descendentes se arrependerem. Deus, ele é paciente e longânimo, não desejando que ninguém pereça. Ele consegue ir mais longe do que pensamos, pois ele tolera mais uma transgressão na esperança de nos dar uma oportunidade de nos arrependermos. Aquilo que fazemos, eu acho que é importante nós como líderes, e posso falar por aqueles que estão nos ministérios e na igreja, é que nós devemos entender a severidade do porquê Deus diz neste versículo, shakar, que significa que ele está atento, olhando cuidadosamente, que é Como vigiar você atentamente, define misericórdia e com os como olhos bem você abertos, não define escapa do mal. perdão da parte de Deus? Não em nossa definição, mas da parte de Deus. Se você olhar, e eu vou mais uma vez parafrasear meus pensamentos, ao invés de dar citações e definições, eu vejo desta forma: misericórdia é sempre acompanhada de graça, eles não se separam. Deus exige arrependimento de nós, de Israel, ele exige dentro da igreja e fora da igreja. O arrependimento é voltar de uma direção errada, voltar de um caminho ruim e voltar para Deus. E quando fazemos isso, nós temos a graça de Deus pronto para nos receber. O exemplo perfeito seria o filho pródigo voltando para casa. Eu acho, no entanto, que a sua graça se aplica a nós numa medida de misericórdia. Neste processo de espera que faz com que nós viremos e nos arrependemos. Eu já vi situações em que alguém voltou e Deus estava pacientemente esperando que ela voltasse. E se ela não voltar, significa que a graça não Mas estará ele lá não para força ela. nada. E Deus não pode forçar isto. Ele não faz com que a situação... Como eu posso falar isso? Deus dará a ocasião, mas se aquela pessoa rejeitar isto, como falamos no começo desta semana, se a pessoa rejeitar isto, Quantas vezes Deus perdoa? graças a Deus, suficiente para mim. É ilimitado. É ilimitado. Sim, Se a pessoa for sincera. Ele não está tentando continuar pecando. Ele quer vencer o pecado. graças a Deus. Quando falamos de misericórdia e a bondade de Deus, que é chesed, do hebraico, há uma
há um sentido de aliança. A palavra significa algo parecido com a graça na nossa língua. Mas esse sentido de aliança fala sobre a aliança de Deus com as pessoas. A aliança de Deus com as pessoas está dentro desse contexto da justificação pela fé. A lei nunca foi sobre justificação, foi sobre manter as pessoas de Deus onde elas deveriam estar. Então, quando vamos no caminho errado, dentro da antiga aliança, e é isso que eu quero afirmar aqui agora, Deus está muito mais interessado em manter a sua aliança do que está em quebrar a sua aliança. Muito. Outro dia, eu estava lendo, falando do perdão, da misericórdia e da graça. Na Segunda Guerra Mundial, estávamos bombardeando o Japão e a bomba B-29 foi desenvolvida para isso, bombardear o Japão. Custou mais para ficar pronta, até mesmo do que a bomba atômica, porque no Oceano Pacífico ele é muito vasto e aquelas bombas tinham que voar por muito tempo, por vários quilômetros. E essas bombas estavam em uma certa base na época. E uma dessas bombas explodiu e sobraram destroços de bombas por tudo que é lado, porque eles colocavam muitas bombas dentro do avião. E se um motor não funcionasse, se o motor não ligasse, eles não levantavam voo. Era uma situação crítica, se o motor não funcionasse. E o homem escrevendo o artigo disse assim, quando os pilotos davam partida no motor e tal, todo homem naquele avião, ele disse que toda vez que eu estava naquele avião indo para uma missão, eu via isso acontecer. Eu escutava todo mundo orando, todo mundo. Sim. Não diziam, eu sou dessa denominação e tal, mas estavam clamando a Deus, oh Deus, não faça esse motor parar, tem misericórdia, Deus, nos perdoe dos nossos pecados e por aí vai, porque estavam diante da morte se o motor não pegasse. E nesse avião específico não funcionou. Mas essa nação ainda tem muita qualidade. Eu sei que temos muitos pecados, talvez o pior de todos os pecados seja o aborto. O assassinato de milhares e milhares de bebês. Isso, diante de Deus, é algo terrível, algo horrível. Existem muitos pecados, mas também existem muitas qualidades. Esse programa que temos aqui, e glória a Deus, sei que, na verdade, Satanás tem tentado parar e acabar com esse programa, mas ele não conseguiu. E pela graça de Deus, creio que ele não vai conseguir. Creio que ainda vamos poder pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, por várias razões, mas também porque estamos vivendo nos últimos dias. E isso precisa acontecer. E temos que orar também para que Satanás não tenha a habilidade de parar uma hora do Evangelho. E glória a Deus por isso. Amém. Muito bem. Misericórdia e perdão. A misericórdia foi grande e a graça foi grátis. E isso se multiplicou em minha vida. Ali, a minha alma presa encontrou liberdade no Calvário. O amor que traçou os planos da salvação e a graça o trouxe para os homens. Havia um abismo entre o homem e Deus. Eu creio que foi Sócrates. Não, foi Aristóteles, na verdade. O Aristóteles, Plutão e o Sócrates também, eles diziam, acreditamos que o mal existe e que existe um abismo entre o mal e o bem. Estamos no lado do mal e não sabemos como chegar do lado do bem. Não sabemos como atravessar para o lado do bem. Mas a misericórdia de Deus atravessou esse abismo na cruz do Calvário. Glória a Deus. O Mike Murdock escreveu uma canção linda. A misericórdia reescreveu minha vida. A misericórdia reescreveu minha vida. Eu estava caído com a alma desanimada. Mas a misericórdia reescreveu minha vida. Aleluia. A misericórdia reescreveu minha vida. Aleluia. A misericórdia reescreveu minha vida. Eu estava caído com a alma desanimada.
mas a misericórdia reescreveu minha vida. Creio que alguns que estão assistindo à televisão agora, nos últimos instantes, você sentiu a presença de Deus, mas você está longe de Deus. E essa misericórdia existe para você. Deus te ama. Sim. Eu quero que você entenda que Deus te ama. Obrigado, Jesus. Agora eu vou orar. Vamos fazer a oração do Totalmente. pecador. Já orei com centenas e centenas de milhares, talvez até com milhões de pessoas, pois esse programa alcança vários países do mundo. E quero que você ore em voz alta. Repita comigo e creia de todo o seu coração. Creia. O carcereiro perguntou para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Sim. Creia no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Sim. Eu vou orar e esses irmãos vão te ajudar. Repita: querido Deus do céu, Querido Deus do céu, eu venho a ti, eu venho a ti, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus Eu pecados, me arrependo dos meus da maneira pecados, como tenho vivido da maneira como e tenho das vivido, coisas que fiz. das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor, Perdoa-me, por favor, e e limpa-me limpa-me com o teu sangue precioso com o teu sangue de precioso, toda injustiça. de toda injustiça. Com a minha Com boca a minha boca, eu confesso eu confesso o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. E em meu coração Em meu coração, eu creio eu creio que Deus ressuscitou a Deus Jesus ressuscitou dentre a os Jesus mortos dentre os e que mortos, Ele e vive que ele vive neste exato momento. neste exato Eu momento. aceito a Jesus Cristo Eu aceito a Jesus como Cristo Salvador da minha alma como Salvador da e minha eu faço alma. dele o Senhor da minha vida. E eu faço dele o Senhor E de da minha acordo vida. com a sua De palavra, acordo com a sua que não palavra, pode mentir, não pode mentir. agora mesmo eu estou lavado, eu estou lavado, estou limpo, eu estou limpo, estou perdoado, eu estou perdoado, eu estou salvo. eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia. E diga para alguém, Aleluia. hoje Glória e a acima Deus. de tudo amanhã, que você entregou o coração Deus. para Jesus, vai te fortalecer, Sim, Deus. te ajudar, e você vai ficar cada vez mais forte quando você diz para outras pessoas que aceitou a Jesus como Sim. seu Salvador. Você não tem que fazer isso para ser salvo, mas vai te ajudar. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Acho que algumas pessoas aceitaram a Jesus hoje, hein? A Sim, vida deles sim. foi transformada. Seja quem você for e aonde você estiver no mundo, agradecemos a Deus pela presença dele. Vocês que conhecem ao Senhor, por favor, orem por esse ministério. E, sinceramente, eu peço suas orações. Ore pelo irmão Swagger, pelo irmão Lorson, pelo irmão Borg e pelo irmão Don, pelo irmão Johnny, pelo irmão Dave. Precisamos das suas súplicas diante do Senhor e somos agradecidos, Sim, muito sim, agradecidos sim. pela sua ajuda. Diga a outros sobre nossa Sim. rede de televisão, por favor. Acreditamos que temos as melhores músicas do mundo, ungidas pelo Espírito Santo, a pregação e o ensino da palavra também. Então seja um missionário e uma testemunha. Nós te amamos e Deus te abençoe.